Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja. Shalom, amados em Cristo Jesus. Shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer estar aqui nesta noite de quarta-feira e compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus. Uma palavra de esperança, de amor, de fé, de fidelidade, uma palavra também de confronto. Esta semana estou trazendo uma direção que em alguns momentos parece ser confronto, mas o Pai corrige a quem ama, amados. Todas as vezes que Deus estabeleceu parâmetros ao povo de Israel através dos seus profetas, Ele fez com um propósito, não um projeto. Um propósito é algo maior, algo que estabelece o seu reino inabalável, os seus preceitos para uma nação. E sempre que ele estabeleceu um propósito, amados, ele dá a direção através dos seus profetas, ele dá uma direção para que aquilo seja feito conforme a vontade dele. Mas muitas vezes nós decidimos apartar-nos da vontade dele e decidimos fazer aquilo que é bom e agradável, supostamente, aos nossos olhos, ao nosso coração, dá prazer ao nosso ego, mas muitas vezes nós saímos da presença de Deus porque simplesmente não decidimos acatar a perfeição, a direção do propósito de Deus e estabelecer aquilo que é regra absoluta de valor, a palavra poderosa de Deus em nossas vidas. E eu quero compartilhar um texto que é muito forte, um texto que realmente, todas as vezes que eu leio, ele fala profundamente comigo. E a primeira vez que eu li Isaías capítulo 1, é algo que abalou a minha estrutura, o meu coração, porque nós não estamos vendo aqui um Deus rude, carrasco, um Deus que quer pesar a mão sobre o homem, porque ele declara o porquê era necessário que isso acontecesse, por causa do amor, para que eles voltassem à essência da adoração. Olha o que diz em Isaías capítulo 1, o profeta Isaías, quando está dividido Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte. Eu vou ler alguns versículos de Isaías, capítulo 1, que diz assim. Primeiro nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Uma nação sobre uma nação que estava em pecado. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Amados, esse texto é profundo e poderoso. É uma palavra de peso, não peso para te matar, para te ferir. É uma palavra de peso para que nós entendamos que esse Deus é soberano sobre todas as coisas. E o povo de Israel, aqui se refere ao rei, a Judá, reino do sul, e a Israel, reino do norte. Ele estabelece um parâmetro, está dizendo ao profeta, através de uma visão, o meu povo que eu engrandeci, o meu povo que eu estive com eles, o meu povo que eu estabeleci uma regra de amor, um valor inestimável, eu os amei de forma tremenda. Eu os constituí, eu estabeleci o meu reino inabalável que pudesse abençoá-los. E da mesma forma que eu leio esse texto, amados, eu leio como se estivesse vendo
a nação do Brasil. Uma nação pecaminosa, uma nação que se afastou, se apartou dos caminhos do Senhor por tantos anos, Deus fazendo obras tremendas e poderosas, e nós nos esquecemos. Olha o que ele diz no versículo 2, ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O autor e criador fala que criou filhos e de repente esta criação se voltou contra ele, se apartou dele. E ele diz no versículo 3, que o boi conhece a manjedoura, o dono, a sua manjedoura, e Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo enganado na iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ele está falando sobre retroceder. O Altíssimo Criador estabeleceu coisas novas e poderosas para a nação brasileira também, amados. Agora eu trago esse texto à nação brasileira, a nação em que nós estamos inseridos, vivendo. Algumas pessoas debatem e brigam e discutem por causa do Brasil, falando que o Brasil é pervertido, que o Brasil se perdeu, que o Brasil não há mais nada a fazer, que o Brasil não tem mais solução. Amados, é uma nação forte, uma nação poderosa, que Deus derramou da sua glória, da sua vontade, do prazer que havia no coração dele para que homens e mulheres entendessem isso, mas nós voltamos para trás, retrocedemos. Muitas vezes que nós tínhamos o prazer de clamar, de adorar ao Senhor, agora nós estamos vendo muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas se ajoelhando, se prostrando diante de uma estátua, querendo tocar uma estátua. Eu estive há pouco tempo, 2 semanas atrás, em uma cidade do estado de Goiás, em que as avenidas são cheias de imagem. Por todo lugar você vê casas vendendo imagens e símbolos e tantas outras coisas, dizendo que aquilo tem algum poder e aquilo pode alguma coisa, quando não pode nada. Amados, eu fui chamado para pregar a verdade, o evangelho de paz, mas um evangelho de verdade, proferir a verdade absoluta. Então eu não posso ser um enganador, porque eu vou ser cobrado no último dia. No último dia, perante o Senhor, eu vou ser cobrado pelas palavras que eu proferi contra o Altíssimo, pelas palavras que eu deixei de falar quando Ele me mandou falar. Amados, tem pessoas que negaram a Jesus, voltaram ao seu próprio deleite, voltaram às suas ilusões, voltaram ao charco de lodo, estão se prostrando diante de imagens, estão adorando imagens, dizendo que aquilo pode fazer algo. E o Senhor olha para a nossa nação, para a nação brasileira e fala: aonde estão os remanescentes? Aonde estão os atalaias? Aonde estão aqueles que clamam a mim? Aonde aqueles que reconhecem a minha soberania, o meu poder? Por isso Deus não tem se manifestado no Brasil como gostaria, amados. Ele não pode ser contra a sua palavra. A palavra dele diz claramente que o povo rejeitou, que o povo abandonou os seus preceitos e os seus caminhos, viraram as costas e começaram a ter ídolos, e não mais o Deus Altíssimo. Escolheram ídolos, escolheram prazeres, escolheram coisas, quando coisas não podem fazer nada. Um objeto, seja feito de ouro, de prata, de bronze, de madeira, não tem poder para mudar a tua história, não tem poder para te salvar. A única oportunidade da salvação está em Jesus Cristo, e Ele está vivo. Ele não é uma imagem, Ele não é um idólatra, Ele não é uma imagem de idolatria. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é Jesus Cristo. Isaías diz mais, do versículo 15 ao 17, olha o que ele diz, amados. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós, olha que coisa, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Louvai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal,
aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor e defendei o direito do órfão, pleitei a causa das viúvas. Eu não isento a igreja desta situação de condenação a qual Deus estabelece. O governo tem parâmetros e tem leis para cumprir. A justiça pode ser falha, pode oscilar, porque o homem constituiu, o homem escreveu, diante das suas diretrizes, diante do seu entendimento, diante da sua inteligência, mas Deus cria uma justiça inabalável e perfeita que jamais será corrompida. E essa perfeição absoluta, a igreja como nós, deixamos de fazer as coisas que deveriam fazer nesses tempos. A igreja não deveria mais orar pelas coisas que ela pode ter, mas pelas coisas que ela pode fazer, o que Deus estabeleça para que ela faça. A igreja apartou os olhos do Senhor, a igreja parou de fazer o que deveria, quando Deus não estabeleceu parâmetros e regras. A igreja resolveu construir templos magníficos, templos que exaltassem não ao Deus vivo, exaltassem o ministério, a igreja, a placa da igreja. E quando Deus olha para isso, é abominável ao Senhor. Quando Deus olha para isso, Ele fala, olha, apartai-vos destas coisas. Porque quando estendeias as mãos, escondo de vós os olhos, ou seja, Ele está falando quando nós fazemos um clamor, uma adoração ou petições a Ele, Ele esconde de nós os olhos porque nós estamos com as mãos sujas de sangue. Tem pessoas que estão morrendo no Brasil por causa dos governantes que deturparam a justiça. Tem pessoas que estão morrendo no Brasil por causa da igreja que parou de clamar para a glória de Deus seja estabelecida. Tem pessoas que estão morrendo do Brasil porque a justiça foi corrompida, porque não mais prendem as pessoas que precisam prender, mas simplesmente colocam justiça naquele que é oprimido, naquele que é pobre, porque ele não tem valor e não poderá, sua palavra não prevalecerá. E Deus olha para tudo isso, para a nação brasileira, como olhou para a nação de Israel, e falou e declara para nós, nessa noite, amados, a minha justiça inabalável prevalecerá em Israel, prevalecerá no Brasil, prevalecerá em toda a terra, porque eu tenho poder para mudar todas as coisas, e estou no pleno domínio de todas as coisas. E se você entende isso nessa noite, amados, seja você evangélico, católico, espírita, seja lá o que for, seja que religião você siga, porque o cristianismo não é uma religião. Não se trata de religião. Jesus não é uma religião. Jesus é perfeição máxima do próprio reino estabelecido por Ele. Um reino inabalável que não se corrompe, que não se permite corromper. E nada do que eu possa tentar ou fazer contra o reino inabalável de Deus não se cumprirá. O que foi estabelecido por Ele, sim, se cumprirá. E se nós entendemos essa palavra, podemos entender nesta noite que o Deus Altíssimo, que nos criou, que nos redimiu do pecado, se nós voltarmos a adoração ao único Deus, ao Deus de poder, de glória, de majestade, Ele ouvirá dos céus e certamente sarará a nossa terra, mas nós precisamos nos arrepender, voltar à essência de clamar a um único Deus, o Deus Altíssimo, o triuno, a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais ninguém, em nenhum outro há poder. Não há poder em nenhuma obra feita pela mão do homem, a não ser pela mão poderosa do Altíssimo. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o nosso Deus inabalável, poderoso, justo juiz, fiel, digno e poderoso para transformar a nação brasileira. Se houver verdadeiros adoradores, que se prostrem, que se arrependam dos seus maus caminhos e o adorem em espírito e verdade. Eu creio fielmente que o nosso Deus ouvirá dos céus e derramará das suas bênçãos em favor de nós, para a glória dele, para louvor e glória do santo nome de Deus, o perfeito, o inabalável, a pureza, a majestade, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, para que a glória dele seja estabelecida, que você receba esta palavra, amados, em nome de Jesus, para que o reino dele seja poderoso na tua vida, na tua história de vida, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.